que está registrado no livro de Êxodo, eu admiro muito os feitos do Senhor Deus, desde quando foram criados, né, as primeiras coisas na face da terra, a forma com que foi criado, e depois eu fico admirando como Deus ele foi tratando com o seu povo, como as coisas foram acontecendo e como ele foi resolvendo os problemas. Por exemplo, irmãos, nós nos dias de hoje a gente não tem muita paciência para poder resolver problema. A gente também não tem muita agilidade e nem tampouco muita sabedoria para estar resolvendo os problemas de forma assertiva, de forma que fique resolvido sem que ninguém se machuque ou que eu não gere um problema maior do que já foi gerado. Normalmente, quando a gente vai querer resolver um problema, a gente causa uma outra situação que é desconfortável. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus, desde quando Ele criou, né, os céus e a terra, na base do haja, não é isso? À medida que Ele foi criando as coisas, Ele também já foi gerando problemas, né? E o primeiro problema foi quando Ele colocou Adão ali no jardim do Éden. Os irmãos sabem muito bem, eu já falei para vocês, que o jardim do Éden foi criado num lugar ali no Oriente Médio, que está próximo ali da faixa de Gaza, entre o rio Nilo e o rio Eufrates. A gente não tem precisão de onde ele está localizado. Até hoje ele está lá, invisível aos olhos humanos, para que ninguém possa ter acesso, né? Mas ele está lá. E Adão foi colocado lá dentro, aliás, foi criado lá dentro do jardim do Éden. E a partir daí começou-se um grande problema. Mas o interessante é ver a forma com que Deus foi resolvendo cada problema. Quando ele criou o homem, engraçado, irmãos, é que o propósito de Deus era um. A visão de Deus em criar o homem era para um propósito, né? Ele tinha um projeto. Mas o homem, com o seu jeitinho, ele conseguiu desvirtuar a situação e gerou um problema muito desconfortável para Deus. E Deus, do seu jeitinho também especial, conseguiu contornar e ajeitou as coisas. E daí para cá foi problema e mais problema. Vocês vão ver que o progresso do ser humano, né, à medida em que o homem foi crescendo, os problemas foram aumentando. E a partir desse capítulo 14 de Êxodo, versículo 13 e 14, que nós vamos ler aqui, vocês vão entender o que nós estamos querendo passar para os irmãos, por que vale a pena servir a Deus, por que vale a pena a gente confiar em Deus, coisas que muitas pessoas hoje não estão fazendo. Então, eu gostaria de trazer o tema dessa mensagem de hoje: confiar em Deus é a melhor coisa a se fazer. Aleluia, Jesus. Êxodo 14 diz assim, versículo 13: Moisés, porém, disse ao povo: Não estáis quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor Pelejará por vós e vos calareis. Aleluia. Mas por que Deus ele encerra o versículo dizendo e vos calareis? Porque o homem, como eu já disse, ele é muito precipitado na solução de problemas. Não só na solução de problemas, quanto a esperar o momento certo para resolver o problema.
Então, se eu confiar em Deus, as coisas elas vão fluir de forma que eu vou poder dizer assim: olha, Deus, Ele é tremendo, maravilhoso e Ele cuida de mim. Agora, se eu não confiar em Deus, eu vou ficar meio desconfiado, eu vou ficar achando que Deus não está alheio à minha, que está alheio à minha situação, na verdade, né? E que Ele não está se importando muito com as coisas, e achando que a vida ela está sendo meio ingrata comigo, porque muitas coisas erradas vêm acontecendo. Ora, eu não sei, mas eu sirvo a Deus, mas é tanta coisa ruim que me acontece. Fico doente, às vezes, entendeu? O salário que eu pego, eu tenho que pagar a farmácia, não me sobra dinheiro. O cachorro fica doente, não sei, o carro quebra. E o papagaio parou de falar esses dias. Umas coisas meio que a gente, é isso. A gente vai achando que mas o intuito disso é simplesmente culpar quem? Deus. Culpar Deus. Não, porque eu penso assim: se eu estou na igreja, olha quem eu estou querendo transferir a culpa. Se eu estou servindo a Deus, se eu estou dizimando, se eu estou ofertando lá, não, eu vou na igreja e eu faço as coisas com alegria. Aí fica me acontecendo isso, é isso, né? Eu fui pegar a bicicleta, o pneu furou. Fui amarrar o sapato, o cardaço quebrou. Não, para, entendeu? A gente fica irritado, não é isso? Porque a gente não sabe resolver problemas. À medida em que as coisas foram desenrolando, o pecado foi aumentando, aí os problemas também foram se agravando. E problema é consequência de pecados. Mas então, quer dizer que eu estou pecando? Irmãos, pode ser que no momento agora você não está pecando, mas os seus pecados de outrora, ele reflete lá na frente. E aí, nós precisamos ter cautela para confiar em Deus e resolver o problema de maneira assertiva. Ou seja, eu não posso tentar resolver o problema de qualquer forma. Eu estava vendo um vídeo esse dia, para vocês terem uma ideia. Houve uma discussão lá no trânsito. Eu estou falando para os irmãos, estou encontrando dificuldade da palavra, fica soprando. Parece que eu estou sem dentadura. Mas essa semana acho que resolve esse problema. E esse desacerto, como eu já falei que nós não temos paciência para resolver problema, gerou um transtorno, porque foi uma briga, um bate-boca entre um motorista de um carro e um motociclista. Até que o condutor do carro conseguiu alcançar o motociclista e derrubou o motociclista da moto. O cara caiu lá no chão, rolou, aí catou o capacete, ameaçou, vai estar capacitado no carro e tal. E o cara também desceu do carro, ameaçou de pegar ele. Depois, passado uns 2 minutos, mais ou menos, do bate-boca, o cara do carro colocou a mão na cabeça e pensou: poxa vida, o que eu estou fazendo, né? Mas o atropelante foi lá, levantou a moto do cara, foi tentar abraçar o cara, pedir desculpa, porque nós temos essa coisa dentro da gente, né? Então, Moisés aqui, ele estava dando um conselho porque o povo era muito agitado demais. O povo, desde quando Deus falou assim: Moisés, tira o meu povo do Egito. E Moisés relutou para não se envolver. Deus falou assim: não é você. E Moisés chegou lá e falou para o povo assim: olha, Deus vai tirar vocês dessa situação. Deus está me ordenando para tirar vocês. E o pessoal: Moisés, então como é que vai ser então? No momento certo Deus vai tirar. O povo ficou todo animado, porque estava cansado de sofrer, os pés cheios de frieira, todo calejado, machucado, porque fazia uma jornada de trabalho de escravidão. Quando eles souberam que tinha agora uma pessoa que estava sendo direcionada por Deus para livrá-los, para tirar das garras de Faraó, eles cantaram e jubilaram. Mas o maior problema é que eles não tinham paciência e eles não sabiam como resolver os problemas, porque o fato de Deus estar tirando eles do Egito
também não estava querendo dizer que não iam ter problema. Tanto é que quando Deus tirou eles, levou eles por um caminho mais longo. Poderia ter pegado no traçado do caminho, cortado pelo meio, e chegaria no mar mais rápido. Mas Deus fez eles ficar rodeando. É uma volta tremenda, né? E a partir daí, eles começaram a guerrear entre si. Um queria carne, outro queria outra coisa. E Moisés, agora ele teve que ter sabedoria do alto para poder resolver a situação. Então, quando as pessoas perdem o equilíbrio, perdem a noção e começam a bater boca, é preciso ter alguém para chegar e dizer assim: olha, não é bem por aí. Aleluia, Jesus. Aleluia. Vamos com calma. Imagina se o pastor não tem paciência para resolver o problema e aí sai na mão com os membros. Como é que vai ser? É óbvio que o pastor vai sair em desvantagem, né? Porque ele sozinho. Então aqui Moisés ele fala assim: olha, não tema, primeiramente é encorajar. Não temas. Eu estou fazendo o quê? Eu estou encorajando. Não temas. Aí depois eu dou um sossego-leão, né? Você se aquete. Não é assim que nós fazemos com nossos filhos? Esse se aquete é a linguajar lá da terra de vocês, não é isso? Tu se aquete, vice. Não é isso? Tu se aquete, vice. Aí Moisés, aquietai-vos e vede. Interessante que o conselho de Moisés, ele tem algumas regrinhas. Primeiramente, você não pode ficar agitado, você não pode querer estar andando para lá e para cá, você não pode querer, sabe, resolver as coisas, as coisas. Você tem que esperar o momento certo, esperar Deus trabalhar na sua vida. Então, primeira coisa, te aquieta. Aleluia. Para você que está nos assistindo, às vezes você está desesperado, procurando, sabe, Deus falou que vai resolver o teu problema, Deus falou que vai agir na tua vida, aí tu já tu já começa a procurar na internet coisas, começa a procurar problema em vez de solução, porque tu quer adiantar, né, o processo que você tem que passar. Quando Deus fala que vai resolver, que Ele vai agir, a gente tem que esperar Deus agir. Então, primeiramente, fica quietinho. Porque se você ficar quietinho, você vai ter condições de ouvir Deus falar, de entender quando é o momento de você pegar e tomar uma atitude. Aleluia. Então, estais quietos. E agora, outra coisa muito importante é ter uma visão plena, não é isso? Ficais quietos e vede. Porque tem pessoas que não conseguem ver nada. Deus está trabalhando, Deus está fazendo, Deus está agindo, mas ele não consegue ver os livramentos que Deus está dando a ele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ele não consegue enxergar, mas Deus está livrando ele de situação. Aí quando ele está indo trabalhar, já tem um laço de morte preparado para ele a 2 quadras. Deus faz o carro dele furar o pneu antes para livrar. Aleluia. Mas ele não consegue ver isso. Chega, chuta o carro, essa porcaria, entendeu? Não sei onde é que eu não jogo um balde de gasolina e meto fogo, porque eu já não aguento mais. E se o carro falasse com uma jumenta, Eita, Jesus. o carro ia dizer a mesma coisa: ô pessoal, você não sabe que quem foi que colocou o espeto aqui no meu pneu? É Jeová. Aleluia. Porque Ele está te livrando. Irmão, eu não sei porque Deus está me trazendo essa palavra nessa noite, mas muita gente que nos acompanha, não é isso? Eu sei que tem muita gente que nos acompanha, às vezes está no desespero, às vezes não tem a capacidade de ficar quietinho e nem de ver o livramento de Deus. Aí chega, ó, Deus está livrando ele de um laço de morte. Não, eu vou viajar porque eu vou viajar. E Deus pega, vai e coloca uma enfermidade nele. Fala assim: não vai não. Você nem me pediu, eu te coloco a enfermidade, porque se você for, vai acontecer isso. E tu não vai chegar no seu destino. Por vários motivos. Quantas vezes eu e o Jesus planejamos viajar e não dá certo? Tem muitas vezes
a gente não entende e começa, não, porque, pelo amor de Deus, trabalho de sol a sol, e quando você quer, entendeu, fazer uma viagem, aí não dá certo, é uma coisa que acontece, é aquilo. E eu estava pensando, gente, olha, eu tinha guardado aquele dinheiro. Deus fala assim, olha, sem dinheiro ele não consegue viajar, então eu vou dar um jeito. Coloca uma enfermidade lá e ele vai ter que gastar, porque ele, automaticamente, se ele não confia em Deus, né, senão ele não precisaria gastar. É isso, é do ser humano, né? Então ele não consegue ver os livramentos do Senhor. Então, estáis quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. Era uma promessa. O Senhor pelejará por vós. Aleluia, Deus. E eu preciso entender, irmãos, que quando eu me ingressei nesta batalha, eu só me ingressei para ser um lutador. Mas quem vai me dar as vitórias, quem vai pelejar por mim contra os meus inimigos, que são muitos e são invisíveis, é Deus. Aleluia, Jesus. É Deus que vai falar para mim que arma eu tenho que usar, quando eu tenho que me defender e quando eu tenho que avançar. Eu só preciso ficar quieto e ver. Mas o que está acontecendo com as igrejas hoje? Quantas igrejas hoje estão mortas? Eu mandei um vídeo para vocês essa semana de uma igreja que eu, quando vi aquilo, falei, meu Deus, não é possível que a tua igreja, porque antigamente, digamos há 15 anos atrás, 20 anos atrás, se cantasse um louvor desse na igreja, meus irmãos, a igreja se desmanchava no poder de Deus. Sabe por quê? Porque eles tinham uma outra projeção de vida e elas tinham um outro pensamento com relação à igreja, com relação ao seu pastor, com relação ao céu. O que eles faziam por amor, eles faziam porque sentiam a necessidade de estar caminhando lado a lado do seu pastor, e eles tinham porque sentiam a necessidade de estar na igreja para adorar a Deus. Diferente de hoje, as pessoas não têm esse propósito. Elas têm por eles motivos que não tem nada relacionado com o céu. Então, quando eu vi aquele, aí quando eu escuto um louvor daquele, não sei se todos ouviram, a pessoa fica revoltada. Se vocês observar o vídeo do começo ao fim, foi muito pouco, glória a Deus, inclusive no púlpito cheio de obreiro, ninguém abriu a boca. O louvor é muito abençoado, mas esses louvores não têm mais sentido nos dias de hoje. Eu tenho 100 e poucos louvores compostos, mas naquela época que hoje eu não posso cantar mais. Se eu cantar hoje, meu Deus. Então esse louvor, esse cantor, ninguém vai chamar ele para louvar na sua igreja, porque bate forte. Mas quando é que bate? Quando eu estou errado. Porque se eu estiver fazendo a coisa certa, eu vou abrir a minha bocona e vou dar glória a Deus. Mas não teve um glória, mas né? você não ouvia um glória. E ele termina e fala assim, pronto, o recado está dado. O autor desse livro, quem canta aquele moço, ele estava cantando, mas ele não é autor, quem canta aquele louvor é um jovem chamado Márcio, acho que é Márcio alguma coisa. Ele é um rapaz meio um pouquinho fortinho. Mas é Cássio, né? Cássio, exatamente. Cássio Gomes, isso mesmo. Estava confundindo o nome aqui. Mas você não vê esse moço sendo convidado para cantar nas igrejas, porque os pastores não querem, porque começa lá pelos pastores. Ninguém quer ver, sabe, ouvir verdade. As pessoas hoje não têm paciência. Então, o Senhor, Ele peleja por nós quando nós queremos que Ele peleja por nós. Por que a igreja de Coríntios era uma igreja? A igreja de Coríntios era a igreja mais abençoada que existiu na face da terra.
era a igreja de Coríntios. Sabia disso? Foi a igreja mais abençoada que já existiu e nunca mais existiu uma igreja como a igreja de Coríntios. Era uma igreja que nessa igreja, existiu os 9 dons. Que coisa difícil. Não é que uma pessoa só tinha os 9, não. Lá existia os 9 dons. Tinha pessoa lá que tinha o nome puro, o dom de maravilha, né? Operação de milagres, dom de discernimento de espírito. Aquela igreja, ninguém conseguia tapear. Ninguém conseguia enganar o pastor. Porque ali dentro tinha dom de interpretação de língua, dom de revelação, entendeu? Tinha de tudo, tinha os 9 dons. Então, se a pessoa veio com falsidade, o que acontecia? O que aconteceu com Ananias e Safira? Aquela igreja, ela tinha os 9 dons. Tinha pessoas que eram curadas ali, porque tinha dom de milagres. Ali tinha pessoas estudadas, doutores. Foi a igreja mais abençoada na face da terra. Aleluia! Porém, uma igreja para lá de complicada, problemática. Era uma igreja que tinha grupos. Então dá para você entender que não é porque eu estou dotado de dons, que Deus colocou em mim qualidades boas, é que Deus é na minha vida. Paulo não precisava pegar pesado com aquela igreja. O Senhor, Ele peleja por nós quando nós damos espaço para Ele pelejar. Aleluia, Jesus. Quando eu entendo que Deus, Ele é o único que pode não só solucionar meus problemas, como também me orientar o caminho que eu devo seguir. Hoje as pessoas não estão nem aí, como eu já falei, é mais uma apresentação. Hoje os levitas, eles não louvam, eles dão um show. Então, Moisés conduzindo o povo, ele começou a ter muito problema. E ele chegou num momento que ele falou assim, gente, olha, Deus ele vai resolver o problema. Vocês só precisam ficar quietos, que vocês vão ver. É uma promessa. Aleluia, Jesus. Eu já ouvi por várias vezes, e várias pessoas falando, olha, Deus vai fazer dessa obra aqui uma grande obra, e muitos vão ver. Esse lugar vai ficar. Eu estou só quieto. Eu estou vendo. Eu estou observando. Não foi uma nem 2 mensagens, mas foi várias. Eu estou só observando. E eu preciso ver. Porque Deus ele está pelejando por nós. Então é no tempo dele agora de você, não, essa outra coisa, não quer se mandar de igreja, não. Não. Eu preciso entender. Eu tenho que ficar quieto. E saber que Deus ele está trabalhando lá na tua casa. Eu não sei qual é os teus problemas, qual que é a tua dificuldade. Eu não sei o que está se passando na tua casa, no teu trabalho, não é isso? Mas que talvez você já tenha pensado, poxa, entendeu? Será que é melhor ir lá na igreja que vende tijolo, entendeu? Que vende chave, né? Porque de repente eu comprando uma chave daquela lá que eu vou pagar R$1.000, eu não vou ter. Mas esse é o maior problema, que as pessoas eles não sabem ficar quietos e ver. Eles têm que, sabe, as coisas têm que acontecer, não é hoje, tem que acontecer ontem. E esse é o maior problema. Então, quando Deus tirou o povo lá do Egito, a caminhada foi 45 anos. É isso? 40? 40 anos rodeando ali. No mesmo lugar. Mas num total de 45 anos, depois que eles passaram para outra banda, que Miriam cantou, até o momento de Moisés partir, 45 anos. Poderia ter sido diferente, mas não foi. Porque Deus queria mostrar algo para o povo que eles não saberiam resolver depois, mesmo assim, com todo esse processo, com toda a experiência que eles viveram, mesmo assim, eles não souberam administrar
aquilo que Deus tinha colocado na mão deles, e nem Moisés. Nem Moisés. Moisés é aquela pessoa que agiu com toda a sabedoria para resolver os problemas, que interferiu muitas vezes, não é isso? Colocando a sua própria vida, porque, irmãos, a maneira que Deus agia com o povo, uma vez, tem um momento que Deus abriu a terra e engoliu mais de 5.000 pessoas, porque Deus já estava sem paciência com o povo. Aí, e Moisés sempre sabe intermediando, né? Vocês se lembram daquela passagem que Moisés falou assim, ó, então, tete a tete eu e o senhor aqui, o negócio é o seguinte, esse povo o senhor colocou na minha mão, eu não quero ver o senhor matando ninguém aqui, não. Já pensou se você chegar assim? Já pensou que você na igreja, você vai chegar, entendeu? Interferir, né? Uma pessoa vai chegar com Deus e, sabe, chamar Deus, né? Escuta aqui, o negócio é o seguinte, entendeu? Se o senhor tiver, né, com a intenção de tocar, entendeu, em alguém aqui, que não for para perdoar, porque errar eles erram mesmo, mas o senhor tem que perdoar. Porque se não for assim, sabe onde o senhor escreveu? Entendeu? Nem lá você vê, mas sabe onde o senhor escreveu o meu nome lá? Pode riscar. Pode riscar porque isso é forte demais. Que coragem, né? Isso é forte demais. Você desafiar, é praticamente desafiar Deus. E para você ver a intimidade, grande intimidade, e o que Deus, como Deus via Moisés, não é isso? Porque Deus não teve paciência com muitas outras pessoas, não. É? Se nós vamos falar aqui, você vai ver que tem muitas pessoas que Deus não tem muita paciência, não. E Deus falou assim, Moisés, eu vou fazer isso com você. Entendeu? Claro, o que você está me falando, não vou matar ninguém, entendeu? Mas o povo precisa andar na minha presença. O que Deus não tolera é pecado. Aleluia. Não vou matar. Você está me falando, não vou matar. Eu jamais vou fazer riscar o seu nome, entendeu? Não tem como, Moisés. Isso é forte demais, irmãos. Aleluia. Isso é maravilhoso. Então, o Senhor, Ele peleja. Glórias a Deus. Deus determinou que ia pelejar por Moisés. Moisés só não conseguiu entrar lá na terra porque passou dos limites. Ele perdeu a paciência. Perdeu. Um camarada que era paciente, segundo os historiadores, né? Moisés, ele era gago. E imagine que nesse dia ele perdeu a gagueira. Entendeu? Ele deve ter falado perfeitamente. Entendeu? Feriu a rocha. E diz, segundo a Bíblia, a rocha era Jesus. Era Deus. Eita Deus. É. E aí não podia fazer aquilo. Você pode ver que foi algo assim que não houve perdão para Moisés nesse ponto. Para Moisés, o povo, tu vai conseguir colocar lá dentro. Nem foi o povo, né? Mas você não vai entrar. Meu Deus. E não entrou, irmãos. Então, eu me apego assim, olha, se eu me decidir a servir esse Deus, a estar nesta obra, ou eu tenho prazer nela, ou eu abandono o barco, porque se eu ficar fazendo aqui, porque eu me sinto obrigado, porque eu me sinto forçado, porque eu quero que o pastor veja, porque eu quero que o irmão você está perdendo o seu tempo. Vá para a praia, vai pescar, vai, entendeu? Porque vai chegar um momento que você vai morrer, e aí tu já sabe para onde tu vai mesmo. Mas pelo menos tu, né, foi para a praia, tu, entendeu? Encheu a cara. Porque se tu ficar fazendo o que tu faz, fazendo as coisas forçadas, mas hoje vou ter que ir, mas eu, entendeu? Isso, não vou ver aquele pastor, tu está perdendo o teu tempo, tu não está nem aproveitando, entendeu? As coisas que o mundo oferece, também não está agradando a Deus e nem está gozando das alegrias que o Espírito Santo de Deus proporciona para aquele que está. Aleluia, Jesus.
Glória a Deus. É triste, porque você não gosta de uma coisa nem outra. Verdade. Então, o Senhor disse a Moisés, quando Moisés ele fez essa declaração, o povo, Moisés ele tinha uma intimidade com Deus, ele falava com o povo, depois ele ia falar com Deus, porque ele sabia que Deus responderia a ele. Ele poderia fazer o contrário, vou falar com Deus, depois eu vou falar com vocês. Não, ele falava, pô, gente, ó, o negócio é o seguinte, vocês tenham paciência, calma aí, porque Deus ele vai pelejar por vocês. Aí depois ele foi falar com Deus. Deus, o povo está irritado. O povo está olhando, está vendo, está olhando para trás e está vendo o faraó chegando. E o Senhor falou para me tirar eles, e agora a gente rodou aí esse tempo todo. Agora a gente chega aqui, não tem como romper, porque só tem água na frente. O que eu faço? Eita, Aleluia, Jesus. Engraçado é a paciência de Deus em tudo dele. E olha só com que palavra Deus acalma Moisés. Disse o Senhor, Moisés, por que você está clamando a mim? Sabe o que dessa vez? Eu já te dei toda a autoridade que você precisa. Glória a Deus. Eu já te dei autoridade para você resolver o problema. Aleluia, Aleluia. Glória a Deus. Por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Irmão, presta atenção. Não dava para Moisés falar assim, mas eu vou falar para eles marchar, né? Eu estou falando do Senhor que tem um grande mar aqui na frente. Atrás tem faraó, não dá para correr. Por que você está clamando a mim, Moisés? Simples. Falar para o povo marchar. Eu creio que deu um nó na cabeça de Moisés. Marchar para onde? Não é isso? Ao encontro da morte? Ou ao encontro da morte? Né? Porque atrás tinha a morte e na frente também tinha. Então Deus só falou assim, ô Moisés, o que você tem na tua mão? Levanta a tua vara e estende a tua mão. Era simples. aleluia. Estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar. Oh, glória. Aí era, sabe? Aí era você mostrar para Deus aqui você veio, mostrar para Deus, certo, que você acredita nele. Imagine chegar para... Gente, o negócio é o seguinte, olha aqui, olha para mim agora. Mas ele chegou cheio de autoridade, porque Deus tinha acabado de dar para ele a certeza, e certeza Moisés sempre teve. Aleluia, Jesus. Feriu lá as águas. O que aconteceu, irmão? Aí eu fico imaginando aquele ruído, aquele barulho, águas Aleluia. e aí começa a abrir como se fosse porta. Aleluia. Eu acredito que era possível você ver peixes nadando ali, entendeu? E aí o povo, irmão, e não passou em lama não, passou em seco. Glória a Deus. Aleluia. É o que diz a Bíblia. Aleluia. Fende o mar para que os filhos de Israel passem pelo mar em seco. Eita, Jesus. E eles começaram a passar. O faraó, quando viu aquilo de longe, agora que nós pega eles mesmo. E Deus falou assim, deixa eles vir, porque eu estou endurecendo o coração. Embora as pessoas ficou com medo, mas diz a Bíblia, o próprio Deus endureceu o coração do faraó para ele não ver perigo, para ele só ver, sabe, passagem. Quando o povo terminou de passar, o faraó com seus soldados estava no meio, bem no meio. E Deus só deu um toque nas águas. O que aconteceu? Aleluia. Aí a coisa ficou feia. Então, aquietai-vos Aleluia, Deus. e vê o livramento que hoje o Senhor vos dará. Amém? Aleluia. Vamos aplaudir Jesus? Só precisa confiar. Se a gente confiar, Deus. com certeza.